Bom dia, galera, iniciando mais uma aula de educação física. Hoje trataremos da nossa correção, né, gente? Então faremos uma leitura das nossas questões e alternativas e verificaremos quais delas estão corretas, certo? Então vamos lá? Então está aí nossa primeira questão. Lembrando que durante a prova as questões estavam embaralhadas, então não tinham numeração. Lembrando que o professor havia avisado para você ler o enunciado e verificar o que o enunciado está pedindo. Verificamos que exercício e atividade física promovem benefícios à saúde. Assinale a alternativa incorreta. Então nessa questão, galera, muita gente ou leu rapidamente ou não se atentou ao incorreto. E aí acabou errando a alternativa. Então aqui nesse caso nós temos 3 alternativas corretas e 1 incorreta. Tanto a atividade física como o exercício promovem benefícios para a saúde como controle de peso, diminuição da pressão arterial, redução do estresse, prevenção de doenças cardiovasculares, diabetes, entre outras doenças. Essa está correta, então não seria essa a incorreta, tá bom? Próxima, a prática regular de atividade física ou exercício é capaz de melhorar a circulação sanguínea, fortalecer o sistema imunológico, ajudar a emagrecer, diminuir o risco de doenças cardíacas e fortalecimento ósseo e muscular. Essa também é a alternativa correta. Vamos a outra. Somente o exercício físico promove benefícios à saúde, já que a atividade física não tem comprovação de eficácia. Nós verificamos isso lá na aula de número 2. Tanto o exercício físico como a atividade física promovem sim benefícios à saúde. Então essa alternativa está incorreta. E aí a última, ambos promovem a melhora do condicionamento muscular e cardiorrespiratório, aumento da expectativa de vida e redução dos riscos de doenças cardiovasculares, diabetes, osteoporose, fibromialgia, alguns cânceres e entre outras doenças. Próxima questão. Essa questão, acredito que tenha sido a mais difícil da prova, porque o número de erros foi 47. De 97 pessoas que realizaram a prova, 47 acabaram errando, principalmente respondendo ali valores olímpicos. É uma filosofia olímpica de vida, utiliza o esporte como promoção da paz, da união e respeito. Diferenças culturais, étnicas e religiosas são importantes na combinação de esporte, cultura e meio ambiente, contribuindo na construção de um mundo melhor, sem discriminação, assegurando a prática esportiva como direito de todos. A educação, a integração cultural e a busca pela excelência através do esporte são ideais a serem alcançados. Assinale a alternativa correta que o parágrafo retrata. É importante, galera, vocês sempre focarem nisso. O que o enunciado está me pedindo? Assinalar a alternativa correta. Mas do que está falando esse parágrafo? Está falando, assinar a alternativa correta que o parágrafo retrata. O que ele está retratando para a gente? Então, temos que ir passo a passo. É uma filosofia olímpica de vida. Então, vamos lá. Carta Olímpica. Carta Olímpica era uma filosofia olímpica de vida? Não. A Carta Olímpica é onde está escrito o olimpismo, é onde está escrito os valores olímpicos, é onde está determinado o dia olímpico. Então, ela não é uma filosofia de vida, ela é um documento. Então vamos lá, valores olímpicos. É uma filosofia de vida? Não, são valores olímpicos. Então ele não é uma filosofia de vida. Utiliza o esporte como promoção da paz, de união e respeito? Sim, os valores olímpicos até utilizam isso. As diferenças também são importantes nos valores olímpicos. Porém, se a gente chegar aqui, nas últimas frases ali, a educação, a integração cultural e a busca pela excelência através do esporte são ideais a serem alcançados. Aí você já consegue eliminar. E depois tem uma questão aqui dos valores olímpicos, eu vou comentar melhor. Então, não são os valores olímpicos. O dia olímpico eu já elimino. É aquele dia que é destinado a algumas atividades que nós falamos também lá na aula 4. E aí, por último, me sobra o olimpismo. Eu vou eliminando, tá vendo? Então, o olimpismo, sim. Assim que eu comecei aquela aula de número 4, eu já falo do olimpismo, que ele é uma filosofia de vida, que ele utiliza o esporte como promoção da paz. Essa é a definição que está lá no nosso primeiro slide, quando eu falo sobre o olimpismo. A partir dele que são determinados os valores olímpicos. Tem a filosofia do movimento olímpico, onde o olimpismo está lá determinado para determinar esses valores olímpicos a seguir. Certo? Na videoaula 1, estudamos o conceito de esporte. A partir do que foi apresentado nessa aula, é correto afirmar que o esporte é uma prática corporal caracterizada por comparação de desempenho,
regras formais institucionalizadas por jogadores e esses jogadores que promovem e normatizam pelo mundo. Aqui nós já podemos eliminar da seguinte maneira. É uma prática corporal caracterizada por comparação de desempenho? Sim, o esporte ele é por comparação de desempenho. Regras formais? Sim. Institucionalizadas por jogadores? Não são os jogadores que determinam as regras. Não são os jogadores que normatizam o esporte pelo mundo. Então essa a gente já elimina, essa está incorreta. É uma prática corporal caracterizada por comparação de desempenho entre os indivíduos ou grupos, competição entre os adversários. Regras formais institucionalizadas por organizações, e essas organizações que promovem e normatizam os esportes pelo mundo. Então aqui nós já podemos ver que está correto. Próxima, é uma prática corporal caracterizada por comparação de desempenho apenas de grupos. Então aqui a gente nem precisa ler o resto. Lá na correta já está falando entre indivíduos ou grupos. Então aqui a gente elimina. E aí a última, não é uma prática corporal e o desempenho não é sua característica. No esporte as características são saúde e diversão. Apesar do esporte ter saúde e diversão, isso não é característica, e isso é um objetivo. Então o esporte ele tem alguns objetivos. Então ele tem sim o objetivo da saúde e diversão, porém não são características do esporte. E ele é uma prática corporal, e aqui está falando que ele não é. E o desempenho é sim a sua característica, né? Comparação de desempenho, sempre a característica do esporte, certo? Marque a alternativa correta correspondente ao que estudamos sobre os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Recriados pelo Barão Pierre de Veneza, aqui eu já elimino logo de cara, né, gente? Aqui eu não preciso ler o restante. Pierre de Coubertin era o barão que nós estudamos lá na aula número 3, que recriou os Jogos Olímpicos. Então tinha que prestar atenção, aqui estava falando a alternativa correta. Então, recriados pelo barão Pierre de Veneza. Não, é Pierre de Coubertin. Então vamos para outra. Recriados pelo barão Pierre de Coubertin com a intenção de resgatar o espírito olímpico e a aproximação entre os povos em benefício pela paz. Os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna aconteceram em Atenas, na Grécia, em 1896. Desde então, os Jogos Olímpicos acontecem de 4 em 4 anos. Então essa era a alternativa correta lá na prova, tá? Vamos às outras. Recriados pelo presidente Coubertin, aí já eliminamos da mesma forma. Era o barão. Então essa estava bem tranquila, né? Já dava para eliminar logo de cara. E aí na última, recriados pelo barão Pierre de Coubertin com a intenção de resgatar o espírito olímpico, aproximação entre os povos em benefício pela paz. Os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna aconteceram no Rio, no Brasil, em 1896. Então aí a gente elimina aqui no final. Estava até parecida com a alternativa correta, porém no final a gente elimina, já que os Jogos Olímpicos no Brasil só foram acontecer em 2016. Antes disso não aconteceu nenhum Jogos Olímpicos no Brasil. Assinale a alternativa correta. São características do jogo. Aí era para você verificar quais eram as características do jogo. A atividade involuntária, com interesse de premiação, regras fixadas por instituição e a finalidade e a diversão. Então, já podemos eliminar essa primeira logo de cara. O jogo é uma atividade voluntária, você faz quando você quer. Você tem que querer para participar do jogo. Você não é obrigado a participar de um jogo. Então, é uma atividade voluntária. Então, involuntária, eu já eliminaria aí de cara. Atividade voluntária, sem interesse de premiação, regras definidas pelo árbitro, que é o juiz, e a finalidade é vencer. Aqui você elimina ali, as regras são definidas pelos jogadores, então aquela questão está errada. E a finalidade não é vencer, a finalidade é se divertir no jogo. Atividade lúdica com interesse financeiro, aqui eu já elimino. Atividade lúdica está correto. Com interesse financeiro, não. Você não vai ganhar dinheiro jogando, né? E aí a última, atividade voluntária, com regras, tempo e espaço definido pelos jogadores, sem interesse de premiação. E a finalidade é a diversão. Essa era a alternativa correta. Durante o bimestre, estudamos os Jogos Olímpicos, a popular Olimpíadas. Conhecemos que os Jogos Olímpicos são marcados historicamente por 2 períodos. Assinale a alternativa correspondente a esses períodos. Essa daqui eu nem preciso ler as alternativas, então a resposta era a última. Jogos Olímpicos da Antiguidade e Jogos Olímpicos da Era Moderna, certo? Essa questão também exigia muita atenção, já que o enunciado dela era grande. E aí quando chegava no final, normalmente a gente acaba esquecendo até algumas coisas que está falando lá no começo. Essa sim trata dos valores olímpicos, então aqui nós podemos ver quais são os valores olímpicos, né?
Tanto os Jogos Olímpicos quanto os Paralímpicos são mais uma corrida por recordes, medalhas e busca da excelência. Por trás deles está a filosofia do Barão de Coubertin, fundador do movimento olímpico. Como educador, ele viu nos jogos a oportunidade para que os povos desenvolvessem valores, que poderiam ser aplicados não somente ao esporte, mas à educação e à sociedade. Existem atualmente 7 valores associados aos Jogos. Os valores olímpicos são a amizade, a excelência e o respeito, enquanto os valores paralímpicos são a determinação, a coragem, a igualdade e a inspiração. No contexto das aulas de educação física escolar, alguns valores olímpicos e paralímpicos podem ser identificados quando o colega. Aqui explica o que são esses valores olímpicos e no final ele pede para você identificar algum desses valores na atitude do colega. Procure entender o próximo assumindo atitudes positivas como simpatia, empatia, honestidade, compaixão, confiança e solidariedade, fazendo com que todos possam ser iguais e receber o mesmo tratamento, assegurando imparcialidade e oportunidade para todos. Ou seja, um aluno na aula de educação física é essa postura esperada, né, gente? Que ele tenha atitudes positivas, né? Que ele tenha simpatia, empatia, seja honesto quando estiver participando da aula, tenha ali tanto confiança para ele realizar, confiança no seu colega e ser solidário também ao colega. Esses são valores que a gente preza muito nas nossas aulas. A segunda, não procure entender o próximo. Aí eu já elimino, porque o correto é entender o próximo, né? Na outra, procure entender o próximo parcialmente. Então já está errado só aí. E aí termina ainda falando mais errado ainda, assumindo atitudes negativas. Não, a gente não quer atitudes negativas nas aulas, né? Nós queremos atitudes positivas. E aí a última, nenhuma das alternativas, porque os valores olímpicos não têm relação com as aulas de educação física escolar. Aí eu já eliminaria porque tem relação sim, senão nós não estaríamos estudando, né? Marque a alternativa correta. Repare que o correto está até em caixa alta, correspondente ao que estudamos sobre os Jogos Olímpicos da Antiguidade. E essa era a resposta correta. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade, realizados na Grécia Antiga, eram um evento de cunho religioso, um culto ao deus Zeus. Não podiam participar estrangeiros, escravos e mulheres. Os jogos eram tão importantes que durante sua realização era proibido qualquer tipo de conflito ou guerra. Os jogos foram banidos com a invasão da Grécia pelo Império Romano por questões religiosas. E aí eu vi muitas respostas falando que foi por questões militares, mas a principal motivação não foram as questões militares, foram as questões religiosas. Lembra que eu falei lá na aula 3? Um dos motivos foi o culto ao deus Zeus, esse era um motivo religioso, e o outro motivo religioso era a questão do corpo, onde se praticavam as atividades esportivas com o corpo nu. E isso para o Império Romano era visto como pecado, já que o Império Romano era um império cristão. E aí os jogos foram banidos por esses motivos. Jogos Olímpicos modernos realizados na Grécia Antiga eram um evento de cunho esportivo. Também, ele era um evento, eu até falei isso, desportivo religioso, não é isso? Eu usei esse termo lá na videoaula número 3. Um culto à deusa Afrodite. Aí você já pode eliminar já, não era Afrodite, era Zeus. Então aqui eu já elimino. Os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga eram um evento esportivo, com transmissão televisiva. Aí não tinha como, né, gente? Na Grécia Antiga nem tinha TV. Essa aqui eu já eliminaria. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade foi criado pelo Barão Pierre de Coubertin. Aqui também eu elimino porque foram recriados pelo Barão Pierre e não criados. E aí seria os Jogos Olímpicos da Era Moderna e não da Antiguidade. Nessa questão era para vocês verificarem as imagens a partir das características de jogo e esporte e definir aí quais eram as duas alternativas corretas. É a única questão que teve duas alternativas corretas. Então vamos lá, a primeira imagem é um jogo de taco, embaixo tem ali a opção de marcar, escrito esporte. Porém, é um jogo, podemos verificar, não tem utilização de materiais oficiais, então a gente vê ali o chão riscado com giz, vemos ali os tacos adaptados, vemos que não tem uniformes, não tem juiz, não tem um estádio, então seria a resposta certa jogo, mas ali está marcado esporte, então está incorreto, então essa não seria a alternativa correta. Depois vemos ali uma partida de cricket, esporte. Então podemos verificar, está num campo, tem uniforme, tem materiais, tem um juiz ali próximo. Então não seria jogo, embaixo está marcado jogo, então essa também eu não marcaria, porque
Não é um jogo, é um esporte. Depois, vemos ali o badminton, que muitos realizaram ano passado. Aí podemos verificar o espaço para a prática, os materiais, o uniforme para diferenciar as equipes, os árbitros. Isso é um esporte. Então essa seria uma das alternativas corretas. E do outro lado, nós vemos ali uma criança e um adulto fazendo um jogo adaptado, com a bexiga, algumas raquetes. Então verificamos que o espaço para a prática ali é uma varanda, né? Onde eles adaptaram um jogo. Então essas duas que estão marcadas aí são as alternativas corretas. Assinale a alternativa correta relacionada à atividade física e ao exercício. Atividade física é todo o movimento que nos causa um gasto energético acima do que teríamos em repouso. Não é programada, não é sistematizada, é uma atividade cotidiana. Então até aqui, relacionado à atividade física, está correto. Já o exercício é uma sequência sistematizada de movimentos, executados de maneira planejada, repetitiva e possui objetivos específicos. Então na videoaula número 2, foi justamente isso que falamos lá na videoaula número 2. Então, alternativa correta. Atividade física é todo movimento organizado para objetivos específicos. Aqui eu já elimino, nem preciso ler o resto, porque ela não é um movimento organizado. Atividade física, lembra lá, eu vou ao supermercado, eu vou à padaria, eu vou andar. Não é um movimento organizado que você fala, vou andar 2 km, vou correndo na intensidade e volto em outra. Não, aqui eu já elimino logo no começo. Atividade física não é movimento, então eu já elimino também. E não nos causa um gasto energético acima do que teríamos em repouso. Aqui eu já elimino. Porque sim, ela é um movimento e nos causa um gasto energético acima do que teríamos no nível de repouso. Atividade física é todo movimento que nos causa um gasto energético acima do que teríamos em repouso. Não é programada, não é sistematizada. É uma atividade cotidiana. Então aqui está correto. Vamos ao exercício agora. Já o exercício é uma sequência de movimentos para realizar tarefas do dia a dia. Aqui a galera errou também. Não leram a parte do exercício. E aí é onde aconteceu o erro. E aqui o rendimento da nossa avaliação. Então foi um rendimento satisfatório, podemos ver o gráfico aí. Principalmente ali na margem de 7, 8, 9, 10. Porém, alguns alunos têm que ficar atentos. Principalmente em assistir às videoaulas, em fazer as anotações. Porque ali tivemos um rendimento de 10 alunos que tiraram 4. E alguns ainda não entregaram as atividades propostas. Porém, nossa avaliação desse primeiro bimestre não era apenas um mecanismo de avaliação. Então, nós tínhamos lá nossas aulas presenciais, nosso trabalho sobre a diferença entre rugby e futebol americano, acarretou de ninguém ficar de recuperação. Galera, então essa foi nossa aula de hoje. Até a próxima. Beijos. Fui!